orçamento, declaro aberta a audiência pública em que será apresentado o demonstrativo e avaliação e cumprimento das metas fiscais, referente ao primeiro quadrimestre de 2026, cumprindo ao disposto do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101 de 2000. Comunico que o edital de convocação convidando a população para essa audiência foi publicado no Diário Oficial no município, no site e no mural desta casa, com o objetivo de dar publicidade e transparência a esta audiência pública. Registro a presença dos senhores vereadores Milton Campos, João Pedro Santana Constâncio, Marcelo Arcanjo de Oliveira, Pedro Carlos Jesus Santos, Pedro Henrique da Silva Barbosa. Justifica a ausência do presidente da casa, o vereador Carlos Facundes Leite, por motivo de trabalho. E os demais vereadores que não pôde estar também por compromisso, já agendado. Registro a presença da senhora Rita de Cássia Carvalho Silva, secretária municipal de Administração, Finanças e Planejamento e Desenvolvimento. Registro a presença da senhora Meire Fernandes Mesquita, assistente administrativa da Prefeitura Municipal. Registro a presença da senhora Paula Gabriela Honório, contadora da Prefeitura Municipal. A presença do procurador jurídico dessa casa, senhor Osmar Eugênio de Souza Júnior. Registro a presença da contadora dessa casa, senhora Luana Aparecida Bustini. Registro a presença da responsável pelo controle interno dessa casa, senhora Sabrina Cardoso dos Reis. Matheus aí no plenário também, acompanhando. Agora eu passo a palavra ao representante da Prefeitura para que façam suas considerações. Bom dia a todos. Bom dia. Então, mais uma vez, a gente cumprindo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. De posse de vocês os relatórios, onde mostra a capacidade doente, viu, gente? Não é doença, não, é doente. Para a gente estar verificando a possibilidade e as condições assumidas para arcar com as dívidas da Prefeitura. Então, tanto como restos a pagar, como dívida, todas as outras dívidas, precatórios e tudo mais. E analisando os relatórios, a gente pode perceber que nós tivemos um resultado positivo, em todos os sentidos, tanto no resultado primário, que é o resultado, a diferença entre a receita, é o comparativo entre receita e despesa, que nós tivemos um resultado positivo aí. Vocês podem estar verificando. Então, vamos passar, para a gente chegar nesses resultados, o melhor relatório a se analisar é o relatório primário nominal. Ambos são indicadores cruciais para medir a saúde financeira do município e a trajetória do endividamento. Portanto, o resultado primário é o principal indicador da saúde fiscal do setor público, correspondendo à diferença entre receitas e despesas do governo. Sua principal função é medir a capacidade de o governo honrar com seus compromissos, sem incluir os gastos com o pagamento de juros e dívida. Então, quer dizer, a gente tem um valor, juros e dívidas é tirado desses valores que são computados aí. Quando as receitas arrecadadas superam as despesas, isso significa que o governo economizou recursos para pagar parte da dívida pública, superávit. Se o resultado for negativo, tem-se déficit primário. No relatório resumido da execução orçamentária, demonstrativo dos resultados primário e nominal, contamos com o resultado primário acima da linha, positivo, de R$ 3.153.501. Assim calculados. Na página 16, nós temos lá a receita, 45.360.044,59. E temos despesa, 42.206.543,58, onde tivemos um superávit de 3.153.501,01.
É nas páginas 16 e 17. Aí nós temos também o resultado abaixo da linha. O que significa o resultado acima da linha e abaixo da linha? Acima da linha é aquele resultado que a gente apura sem calcular com os déficits, com aquilo que as responsabilidades que a gente tem. E o resultado abaixo da linha já é o líquido apurado. Então, nós temos lá 2.532, 570, 71 na página 18, menos 2.210, 217, 87, nós vamos ter uma diferença de 322, 352, 84. Cálculos do resultado nominal. O resultado nominal é apurado através da variação da dívida consolidada líquida entre períodos. No nosso caso, em tela, a variação da dívida consolidada líquida de abril de 2026, comparada com a consolidada líquida de dezembro de 2025. Então, ficando assim, 353.501 da página 17, mais os 322, 352, 84 da página 18. Aí nós vamos ficar com o resultado nominal acima da linha de 3.475, 853, 85 da página 18. Diante dos resultados apresentados, o resultado primário foi favorável. Houve diminuição da dívida pública no período em análise. Dessa forma, concluímos que essa administração, em conformidade com o equilíbrio fiscal contemplado na Lei de Responsabilidade Fiscal, obteve resultado favorável. As despesas executadas não foram superiores às receitas arrecadadas. Por fim, outro ponto que merece relevância, está na página 19, é o superávit financeiro obtido por essa administração, no final do exercício 2025, na monta de 2.258, 947,15 na página 19. Então, gente, como eu disse para vocês, acima da linha, o foco no fluxo das receitas e despesas. E abaixo da linha, o foco na variação da dívida pública. Então, repetindo, né, que eu já falei, então, vocês podem observar que os resultados são favoráveis. Então, além de termos um superávit primário e nominal, nós temos também uma reserva do exercício 2025, que é 258, 847,15. Esse relatório, que é costumeiro, que a gente apresenta todo quadrimestre, eu vou estar lendo para vocês, como já é de costume, né? Todas as audiências públicas a gente faz a referência a esses relatórios. Aqui vai ficar um pouco repetitivo, porque o que eu já mencionei ali naquele resumo já está dizendo tudo quase. Ali, ó, na página 3, meta fiscal. O determinado montante máximo ou mínimo em reais que o município, por meio da sua LDO, se compromete a atingir ou não ultrapassar conforme o caso. São metas fiscais montantes da receita, da despesa, do resultado primário, do resultado nominal e da dívida pública. Aí que mostra, mais uma vez, a receita total, nós tivemos 135.662 milhões, 45.815.390,79 no primeiro quadrimestre. Na página 4. É a receita prevista dentro da LDO para o exercício 2026, compatibilizada pela LOA. A despesa total da LDO, 135.662 e 60, 488, 288,43. Página 6. É a despesa prevista dentro da LDO para exercício 2026, compatibilizada pela LOA. A despesa primária. É nesse relatório aqui, viu, gente? Ó. Isso.
na página 7. A despesa primária, 135.430 milhões da LDO e 65.250.285,25 do primeiro quadrimestre. É igual à despesa total, menos os juros da dívida, a concessão de empréstimo e a aquisição de títulos de capital integralizado e amortização da dívida. O resultado primário, na página 8, nós temos na LDO menos 494 milhões e o primeiro quadrimestre 353.501,01. Resultado primário, indicador que aponta fundamentalmente para a maior ou menor capacidade do ente federativo de pagar os juros da dívida. É a diferença entre receitas não financeiras e despesas não financeiras. Receitas e despesas não financeiras, por que não financeiras? Porque não computa os juros. Resultado nominal, na página 9. Temos a previsão na LDO de 1.485.000 e no primeiro quadrimestre, 9.486.283,92. O resultado nominal é um indicador que mostra se a gestão fiscal do exercício foi deficitária ou superavitária. Utiliza-se, portanto, a evolução do montante da dívida pública no conceito da dívida fiscal líquida, que é o montante da dívida consolidada menos o ativo disponível e haveres financeiros, conforme metodologia utilizada pela Secretaria do Tesouro Nacional. Se o resultado nominal for positivo, significa que houve redução da dívida fiscal. E, se negativo, ocorreu aumento da dívida. Página 10. A dívida consolidada. Na LDO, nós contamos com 7.936 milhões e, na segundo quadrimestre, 22.363, 438,55. Também conhecida como dívida fundada, compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços. Na página 11, a dívida consolidada líquida. Temos na LDO menos 3.629.000 e no quadrimestre 4.933.061,76. Entende-se como dívida consolidada líquida a dívida consolidada deduzida das disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. Nessa dívida não inclui as obrigações existentes entre as administrações diretas dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios e seus respectivos fundos autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, ou entre esses. Essa execução deriva do entendimento que tais obrigações representam operações interna corporis de ente da federação que tendem a se neutralizar no cômputo geral, além de não representarem risco ao erário. Então, gente, isso que a gente tinha que apresentar para vocês, e tudo isso mostra o esforço que a gente está fazendo para a gente, né, manter esse equilíbrio até o final de ano, se Deus nos ajudar, se Deus quiser. A palavra está livre aos presentes para questionamentos. Palavra, presidente. Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer aqui a presença dos funcionários da Prefeitura, a presença dos jurídicos, funcionários dessa casa, ao Matheus, está ali acompanhando. Muito obrigado pela explanação. E a minha dúvida é no tocante aos precatórios. Temos precatórios para pagar e no tocante ao impacto que esses precatórios podem vir a atingir o nosso orçamento. Foi boa pergunta. Nós estamos com os nossos precatórios quase tudo liquidado já. Lembra que na última audiência que a gente fez, que nós ainda estávamos pagando para o TJ
aquele 331 do parcelamento que a gente da receita corrente líquida, que a gente havia pagando mensalmente, né? Então, agora nós estamos repassando somente 1%. Então, a nossa dívida... Agora, a única coisa que está nos preocupando é uns precatórios que eles estavam para ser distribuídos dentro do Tribunal de Justiça. Mas, como eles não levaram em conta os nossos R$ 5.000 que a gente tem de limite para precatórios de pequeno valor, então, eles entraram como pequeno valor. Então, isso. Então, veio enchente de precatórios no valor, mais ou menos, de 1.700.000, 1.800.000. Aí, nós tomamos a providência de estar conversando diretamente com o juiz do TJ, do Tribunal de Justiça do Trabalho. E ele nos deu esperança de que a gente poderia acontecer de parcelar essa dívida. Porque ia ser um desbronco no nosso orçamento. Sabe? Porque o nosso não tinha contemplação no orçamento. Porque essa dívida era para ser paga dentro daqueles 331, né? Então, a gente não fizemos previsão quanto a isso. Mas agora está lá com o juiz, a gente está esperando a resolução, né? Aí do acordo que eles vão fazer entre eles, o trabalho lá, como me chama? Desculpa, me fugiu agora. O sindicato. Então, eles estão negociando com o sindicato para ver o resultado, e nós estamos aguardando isso. A partir do momento que vier a resolução, a gente não sabe de que maneira o juiz vai enxergar isso, se vai parcelar ou se eles vão mandar pagar na hora e tudo mais. Aí a gente vai ter que mexer no orçamento, né? Aí a gente vai tirar de um lugar, botar no outro, entendeu? Porque vai ser muito difícil para nós. Mas a gente dá um jeitinho lá, a gente vê o que faz, renuncia a alguma coisa que está previsto para se fazer, deixa para o ano que vem, né? Mas eu espero que haja um parcelamento, né? Um favorecimento. Então, é isso. Rita, então, minha pergunta era realmente em cima desses precatórios. Então, tá. Que de 1.700.000, então, sim. Vamos aguardar, né? Isso, agora é a determinação do juiz, né? Porque se tiver pagado tudo uma vez, isso daí vai dar um impacto muito grande, né? Nossa, enorme. Então, essa era a minha Porque preocupação. Nosso município, o porte do nosso município, 1.600.000, 1 milhão, a partir de 1 milhão é muito pesado, né? Aí, no caso, a gente vai ter que mexer nas secretarias, vai ter que tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Um pouquinho dali para repassar esse valor aí. A secretaria tem. Hein? As secretarias têm. É lógico, é claro, é onde tiver, né? Onde tiver e não for abalar muito, né, nas realizações. A gente vai tirar coisa que pode, por exemplo, estava previsto para fazer esse ano, a gente coloca para o outro ano. Obrigado, Tá? viu? Era só essa minha dúvida, por enquanto. A palavra está livre. Está saindo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Senhor presidente, só complementando, Rita, Sim. aproveitando o questionamento do João Pedro, só para eu entender claramente. Melhorou, né? Agora sim. Estou igual o Milton Campos já, Milton? Parecido, né? Bom, vamos lá. Só para eu entender, para aclarar bem a minha compreensão, nós temos essa lei, que se me falha a memória, é de 2003, né, que limitava a requisição de pequeno valor de até R$5.000, Sim, né? isso. E, por um outro lado, nós temos a legislação federal que reconhece Isso. o pequeno valor até 60 salários mínimos, né? Isso. E essa lei sempre foi utilizada até para fazer esse diferencial, devido até ao potencial financeiro do município em suportar Sim. essas coisas, porque aí depois ia para o mapa de precatórios, enfim, Isso. entrava Naquela parcela. na ordem Isso. de pagamento. Isso. Mas eu só queria entender assim, o juiz do trabalho não levou em consideração, ou foi o próprio tribunal na requisição que não levou
essa lei em consideração? Não, não foi. É um trabalho que eles fazem entre eles lá, né? É, por exemplo, o juiz do trabalho aqui com o sindicato e no TJ, né? Então, mas... Então, eles estão negociando. Aí a gente foi lá, reclamou, aí nossos advogados fizeram um pedido de parcelamento. Não, entendi. O parcelamento Entendeu? é uma coisa Isso. facultativa, ou Isso. melhor, é uma coisa bilateral, né? Todos têm que aceitar para Sim. poder ser Com concretizado. certeza, isso. Mas o que está me estranhando é a existência dessa lei. Se não me falha a memória, ela não sofreu nenhuma alteração, até poderia ter sido feita para majorá-la até o limite do INSS, né, do que é Sim. pago pelo INSS hoje, 7 mil e poucos reais, Sim. para poder atualizar essa lei, né? Seria uma maneira de buscar uma compensação para não deixar o valor tão depreciado, porque hoje Sim. 5 mil reais é 3 salários mínimo e pouquinho. É. Né? E acredito eu que nenhuma demanda trabalhista, principalmente essa, dessa natureza, vai ter valores inferior a isso. Né? Sim. Então, eu fico preocupado porque o sindicato, por sua vez, também não é obrigado a aderir a qualquer tipo de parcelamento, como Lógico qualquer que um não. outro não é obrigado. Né? Não. São as duas partes se conciliarem, Sim, ótimo. sim. Mas isso envolve o terceiro interessado, que é o próprio credor. Lógico, credor. Né? Sim. E anteriormente, como eu disse, se a pessoa quisesse receber com maior rapidez para não entrar no precatório propriamente dito, ele poderia até renunciar ao excedente para entrar na requisição de pequeno valor, que recebe em 90 dias, né? Sim. Que seria isso daí. Sim. Então, eu estou estranhando essa maneira de interpretação, porque a lei é válida. E o município, de acordo com a Constituição Federal, ele tem autonomia Sim. de estipular o que vem a ser pequeno valor. Sim. Né? Então, eu estou estranhando porque que o juiz não aceitou isso daí. Eu não sei se foi alguma coisa se veio do próprio TRT, ou se está havendo alguma interpretação sistemática na medida em que, como a nossa lei, é uma opinião, como a nossa lei ela não sofreu ao longo dos 23 anos após a edição dela, ela não sofreu nenhuma atualização, principalmente de valores, ou seja, 5 mil reais em 2023, o potencial financeiro era bem mais significativo do que 23 anos passados. Início, né? sim, né? Sim. Entendeu? Então, eu não sei se houve alguma interpretação nesse sentido que Sim. possa ter levado a uma declaração meio que indireta, Sim. até de inconstitucionalidade da lei perante a falta de atualização. Mas Sim. isso Mas é um pensamento. Né? Desculpa de cortar, doutor. Mas, infelizmente, eu não posso entrar em Não, detalhes por eu conta que é jurídica. Não, eu entendi. Aí é um problema jurídico, Não, né? não, que eu eu- sei que diante lá eles já eu fizeram entendi, todas as... mas entendeu? assim, eu entendi, você tem toda a razão. Eu também não estou levando nem nesse ponto. Mas eu estou tentando deixar claro aqui uma visão, porque a decisão que for tomada, né, seja acordada e, vamos pensar, na pior das hipóteses, a negativa dela, Sim, né? Porque o juiz, se ele estiver intermediando, isso é o papel de conciliador, né? sim. Ele não pode passar por cima do que já foi decidido na coisa julgada material e aquilo que já foi requisitado para pagamento. Eu digo isso porque a preocupação é realmente o impacto financeiro que vai causar nos costos públicos, né? Porque hoje você pega, vamos arredondar, 2 milhões de reais aí de precatórios, se você jogar em percentual no orçamento atual, já são quase 2 milhões. Nós temos Sim. secretaria aqui que tem menos de 1 milhão, pouco mais de 1 milhão de Sim. execução. Sim. Então, acaba comprometendo Sim. alguns pontos aí para a própria aplicação orçamentária e cumprimento de metas dele derivado, né? Sim. Mas, enfim. Bom, Então, essa aí eu já estou mais... desculpa. Agora, aproveitando a deixa aqui, eu estava olhando aqui a planilha que se refere à arrecadação de impostos. Né? Se a gente fizer
Se nós formos lá na tabela 16, Na página 16, desculpa. né? Que fala da receita primária, a previsão, Sim, certo? É o resultado nominal e primário. Nós temos aqui, vamos pensar a título de IPTU, uma previsão atualizada de 6.230.090 0,9033 e no bimestre arrecadado 454.866,69. Logo na página 22, nós vamos lá na parte da dívida ativa. Tá dando para acompanhar aí? Tô falando muito rápido, pode me cortar, gente. Página 22. Ah, lá no finalzinho. Tá. É. Vamos ver. Tá. Essa 22 é da saúde. Aí é recursos próprios da saúde, doutor. Essa na página 22. Desculpa, tá certo. Mas, enfim, Tá. vamos aqui pela 16, então. Sim. Nós temos uma previsão significativa aí, né, de arrecadação tributária a nível de IPTU, e nós bem sabemos que é o carro-chefe de tributos do município, é o nosso IPTU. Sim. O ano passado, nós tivemos até uma medida de cunho até, vamos dizer assim, atrativa, para que os contribuintes se mantivessem atualizados com a IPTU, que foram sorteios que foram realizados no final do ano, né? São medidas que eu sempre fui a favor, sempre deixei claro disso aqui, porque é uma maneira de estimular o pagamento e desestimular aquela anistia de 2 em 2 anos que vem. Sim. Né? Então, assim, frente ao que ocorreu ao ano passado, vocês perceberam que a arrecadação melhorou? Sim, melhorou sim. Melhorou sim. É? Não assim muito significadamente, né? Não muito grande, mas sempre esse aqui todo ano é assim. No primeiro quadrimestre, geralmente, a receita se torna um pouquinho maior, um pouquinho mais compensável. Entendi. Porque nós temos agora, já Sim. começou a distribuir os carnês aí, né? Isso, A primeira parcela. isso, ainda vai. Isso. É referente à dívida ativa Isso, só isso aqui. isso, Agora os IPTU. É isso aí. Eu acho que já teve uma economia aí por conta das ações judiciais, que teve aquele Sim. acordo, né? Aquela lei Sim. que determinados valores aí, isso aí reduziu significativamente, porque economiza muito com custos processuais, principalmente com diligências, né? Porque você vai recolhendo para citar a pessoa, é dinheiro bom em cima talvez de coisa ruim, no bom sentido, né? Porque você gasta e não tem previsão de receber para trás. Sim. Essa é a verdade. Mas, frente a essa previsão que vocês têm aqui de 6.230.000, arredondando, no bimestre, arrecadando-se 454, numa conta rápida aqui, nós temos aí mais ou menos, pouco menos de 10%, né? Sim. Aproximadamente aí 7%, Sim. se não me falha a memória aqui, de previsão. A tabela, naturalmente, do imposto foi atualizada. O prefeito deve ter baixado um decreto ali para atualizar, de acordo com o PCA, tudo normal. Vocês veem previsão de aumento de arrecadação, acompanhando por esses números aqui, porque, melhor dizendo, se nós temos uma previsão atualizada de pouco mais de 6 milhões, se no bimestre nós arrecadamos 450, né, se a gente pegar nos próximos bimestres vindouros, né, eu acho que nós vamos atingir um percentual muito baixo de arrecadação. Né? Não sei se você acompanhou o meu raciocínio. É aquele nível daquilo que foi colocado, inflacionado em cima do PTU, né? Então, a diferença vai ser essa. Então, eu acho assim, está faltando, como a gente às vezes comenta aqui, um incentivo, uma fiscalização
por exemplo, do ISS, entendeu? Agora, do ICM, a gente não tem condições, isso aí tem que pedir para o governo do Estado para fazer uma avaliação. Mas a gente está atentando a isso de estar fazendo uma auditoria nos ISS para ver se a gente sim. consegue arrecadar ainda mais, né? Sim. Para melhora. Tá bom, para mim já basta. Obrigado. Se me dão licença, eu gostaria de voltar lá no precatório, doutor, com referência a gente ter ido fazer e ter diretamente com o juiz. Eu senti na obrigação de fazer isso, porque financeiramente, igual o senhor já falou também, e eu também falei, seria um reflexo muito grande no nosso orçamento. Então, eu senti como obrigação de procurá-lo. Então, eu tive uma aceitação muito boa. Eu levei todo o nosso orçamento e mostrei para ele, onde a gente, o orçamento de todas as secretarias, aí eu falei de onde teria que tirar, vai deixar de fazer tal coisa, entendeu? Eu expliquei tudo para ele. Foi por isso que ele aceitou, entendeu? A ir negociar com o sindicato e depois, entendeu? Agora a gente vai aguardar a resposta, né? Agora, e mesmo que se voltar um não, logicamente a gente tem que correr atrás, né? Não é? Não sei, juridicamente eu não posso responder por conta de... Sim, porque aí no caso todos... Não, eu sei, não, sim. Não, seria um ponto até de ajudar, no caso, por exemplo, o senhor entrar em contato com o nosso jurídico e ver com eles, né? Quais foram os caminhos que eles fizeram, eles... Não é? Desculpa, não é nem por segurança. Eu acho que assim, isso aí é até bom, viu, eu só doutor? quero compreender o porquê da não aceitação da lei municipal, que ela é pré-existente, né? E tratar tudo de uma maneira, aplicando-se a legislação federal, de 60 salários mínimos, porque a lei municipal, nesse ponto, e nós temos garantias constitucionais para isso, ela... A Constituição, as legislações extravagantes já facultam essa possibilidade do gestor já por conta da condição financeira do município. Porque o nosso município aqui, não podemos comparar com Ribeirão Preto. De maneira alguma. Da mesma forma que não podemos comparar o município de Borá, né, que é o menor do estado de São Paulo, tem menos de 1.000 habitantes, comparar com Cajuru. Sim, jamais. Então, são realidades totalmente diversas, né? Mas eu sofri até pressão, sabe, doutor? Eu sofri muita pressão referente dos precatoriados. Foram lá me cobrar, nossa, foi como se eu tivesse, entendeu? Não, se mas, não pagar, mas eu fiz a minha parte, se né? não pagar, não tiver um consenso, tem sequestro. Eu fiz a minha parte, eu tinha que fazer, senão eu seria omissa. Tá certo. Não tá é? Certo, então, tá certo. E vai ser assim, se tiver de novo, irei novamente. Então, o pessoal fica ciente, os credores de precatórios, no caso, se acontecer um caso desse novamente, eu vou correr atrás também. Tá Infelizmente, eu não posso favorecer. Se tiver amparo, não né? Posso... O não já tem. Sim. Se achar uma solução alternativa, né? Com certeza. Tá bom, obrigado. Senhores vereadores, presidente, funcionários da Câmara, da Prefeitura. Está difícil, Rita. A realidade é uma só, a gente tem que ser muito sincero. Hoje, a Prefeitura diretamente, ela tem o que você falou, ISS e o IPTU, vou falar diretamente. O ISS hoje, vocês têm que dar uma averiguada mesmo, como está falando, porque tem muita defasagem. Mas a minha preocupação maior é que o prefeito, eu já falei com o prefeito, ele tem que cuidar mais do dinheiro público. Por quê? O Carnaval não teve dinheiro, por exemplo, de secretaria nenhuma, foi direto da prefeitura. É isso, Rita? Você pode me informar? Olha, nós estamos aqui nessa reunião da audiência quadrimestral. Eu acho assim, vocês têm toda a liberdade de perguntar, de fazer as perguntas, as requisições de vocês. Eu acho que isso que você está me relacionando agora, está me pedindo agora, eu acho que seria melhor assim.
Você fazer a requisição, solicitar junto à prefeitura, sabe? Porque aqui, essa audiência pública, ela é só do quadrimestre. Então, eu posso é falar? para apresentar a situação da prefeitura quadrimestralmente. Entendeu? Então, De você acordo pode com a lei de ter, responsabilidade. pode ter certeza que nós fizemos até requerimento, pedindo tudo. Eles só mandaram no portal, mas determinações diretas do que gastou, entendeu? Não foi mandado. Então, o secretário da Cultura, eles já mandaram, por exemplo, as notas fiscais, ó, olha no portal, entendeu? E foi pedido, juntamente com todos os vereadores, a determinação de todos os itens do gasto do carnaval. Tudo bem. O carnaval eu cheguei a falar para o prefeito não fazer. Eu cheguei a falar para ele, nós estamos aqui numa situação financeira. Por esse motivo que eu estou perguntando. Você que é a pessoa direta da parte econômica, então nós temos que perguntar. Então, o que acontece? Ele gastou quase 300 mil reais no carnaval, que não foi ninguém. Então, é isso que vocês, como funcionários, também podem chegar ao prefeito e dê uma atenção a ele. Falou, olha, vamos economizar, não vamos gastar. Eu lhe pergunto novamente agora, você como a mulher da economia, vai ter alguma situação financeira, algum dinheiro de secretaria, de ministério para fazer a Expogal? Você pode me informar isso? Olha, agora a gente está aguardando a posição do Tribunal de Justiça, referente aos precatórios, a 1.700.000. A hora, só depois que a gente tiver o resultado, o parecer do tribunal, aí que a gente vai ver o que vai acontecer. Por quê? Se eles disserem que não, a gente vai ter que pagar, infelizmente, a gente vai ter que fazer um estudo, vai ter que arrumar patrocínio para a realização da festa. Eu acho que é difícil. Eu acho que vocês devem ser determinantes e falar assim, vamos cuidar do dinheiro, vamos esquecer de Expogal, façamos o ano que vem. Isso aí, Isso é uma tudo coisa bem. normal, é mostrar para a Sim. população que o dinheiro está sendo bem gasto. E o prefeito, Ontem nós tivemos você uma pode- reunião aqui com a Giovana. Perguntamos, né, Cassim, sobre a situação financeira. Sim. O que acontece? Ela está preparada para dar uma determinação nos imóveis, arrumar. Mas ela não tem R$ 1.500 para comprar alguma coisa. Olha, desculpa, Milton, o orçamento da prefeitura é passado pela Câmara. Então, a festa, o dinheiro para a festa, o dinheiro para tudo, quem determina é o Executivo, a partir do momento depois que foi aprovado aqui. Eu sei, Rita. Então, se vai se fazer festa ou não vai fazer festa, isso aí é determinação do prefeito. Tudo bem, mas, Então, mas caso o legislativo, por exemplo, nós não aprovamos a festa, a Expogal, nós não aprovamos o carnaval, manda a solicitação. Ou vai diretamente ao prefeito e fala para ele, eu não quero que você faça. Entendeu? Porque a partir do momento, orçamentariamente, já foi aprovado. Não, é porque quem sofre é Então, vocês, gente. entendeu? Vocês podem falar isso também, dependendo do legislativo. Chegar e falar, olha, a conta está isso. É isso que você está lá para ver. Ó, está isso daqui, prefeito, vamos fazer para o ano que vem. Tudo bem, isso é é feito isso que lá eu dentro. quero vocês falando Interna, junto ao nós prefeito. fazemos, é lógico. Então, tudo bem. É lógico que O legislativo está aqui para ajudar. Agora, Não, vocês estão não só ajudar, vocês estão para fiscalizar e também executar e dar soluções. É o que eu estou fazendo, nós estamos fazendo, fiscalizar o dinheiro público. É isso que nós estamos falando. Tá certo. Então, eu quero que vocês entendam, ninguém está contra o executivo aqui, nós somos tudo a favor da população e da administração do prefeito. Não, Só tudo isso. bem. Com a Entendeu? palavra, senhor presidente. Palavra Pedro Barbosa. Rita, só para complementar algumas falas, executar é a cargo do executivo, prefeito municipal de Cajuru. Sim. Para concluir aqui, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que ouvir bastante a população, a gente tem que correr atrás de emenda também. Todos os vereadores aqui estão empenhados em ajudar o Sim, município. com certeza. Então, só para deixar algumas coisas bem claras. Sobre os precatórios, quero começar a falar. Está tudo dentro do orçamento. Milton, eu senti na fala isso, palavra deste vereador, pessoal achando.
A Expogal vai ter de qualquer forma, porque se não vai remanejar, mas vai atrás de patrocínio. Então a festa vai ter. Foi isso que eu entendi. Se eu estiver errado ou não, depois você pode me Não, corrigir, eu não tá? disse, posso falar? Só Não, deixa não eu falei concluir que aí. vai haver a festa, não falei, não afirmei que vai ter a festa. Não. Eu falei que depende da situação do momento. Eu falei assim que é o entendimento deste vereador, que eu entendi na sua fala, que se não for no orçamento que tem hoje, você vai atrás de patrocínio e vai realizar a festa. Mas vamos lá. Na atual situação da prefeitura, a prefeitura mandou uns projetos pra gente recentemente para cortar alguns benefícios. Segundo a prefeitura alegou que a situação estava difícil. Hoje você apresentou pra gente que a situação está tranquila. O que decorreu? Quadrimestral, você vai me desculpar, mas aqui é a apresentação do quadrimestre. Eu vou só concluir minha fala, Rita, aí depois você pede a sua fala e aí você pode concluir, por favor, tá? Nesse quadrimestre, a prefeitura está tranquila e passou com superávit de 2 milhões. Então, teoricamente, a prefeitura está numa situação financeira tranquila. O que levou a elaborar esse projeto, tirando o benefício de funcionário? E outra, se, porventura, o juiz alegar que tem que ser pago integralmente esses precatórios, não mande, por favor, imóvel para vender, porque a gente está cheio de imóvel para pagando aluguel e cheio de imóvel para dar manutenção, que pode ser cortado gasto também. Então, por favor, não nos mande imóvel e projeto para vender imóvel bem do município. Com a palavra, senhor presidente. Você vai responder, Rita? Você está afirmando para a gente não mandar um projeto para cá. Se houver necessidade, enviaremos sim. Tá? Aí vai depender de vocês. Porque tudo aquilo que é para favorecer a população, a gente vai correr atrás. Aí, no caso, tem vocês, aí é de livre, né? Vocês têm autoridade para isso, para dizer um sim ou não. Só para concluir, é melhor fazer uma festa, melhor fazer um carnaval e perder um bem público. Bom dia Palavra, a todos, Pedro né? Castro. Bom dia a todos. Falando em precatório também, né, Rita? Voltando no precatório, né? Que eu tinha marcado aqui, os meninos, como disse o vereador Pedro, já falou na minha frente, Pedro também. Tá, como o vereador Pedro acabou de falar agora também, sobre esse projeto. Mas não falou do projeto, falando no plano de carreira. Entendeu? Incluindo precatório também. E, inclusive, naquela época, o prefeito atual também votou nesse plano de carreira também na época. Ele votou favorável a pagar ou tirar. E aí, se vai entrar em precatório, porque o sindicato também vai entrar. E aí, o que você acha que vai dar prejuízo na folha de pagamento? Ou vai ser mais a longo prazo, assim, esse pagamento? Porque vai apertar, né, o orçamento, né? A gente não tem a noção do prazo que vai ocorrer essas ações. E a partir do momento que elas tiverem, logicamente, a própria justiça já vai ter, como o doutor já havia falado, que eles têm mais ou menos a noção do nosso orçamento. Então, vai ser de acordo, isso depende da justiça, não vai depender de nós. E a partir do momento que essas ações começarem a vir, a gente vai ter uma previsão orçamentária para isso. Por quê? Todas as ações, elas vão até junho, tem que ir para a prefeitura, os precatórios, para o orçamento vindouro, para o próximo orçamento. Rita, só uma coisa simples, acho que não sei se vai caber assim, nessa pergunta que eu fiz. Não seria melhor, assim, sabe, o prefeito ou você assim, chamar os funcionários, conversar, dialogar, do que deixar entrar em precatória, tipo assim, entrar com ação, esse plano de carreira? Bom, olha, é uma coisa muito difícil, por conta de que eu acho que deveria ter consciência do funcionário. No caso de que aconteceu aqueles precatoriados lá atrás, que foi aquela avalanche de precatórios, por conta de ter pago de um dia para o outro, hoje vencia na segunda, pagou-se na terça, as férias. Então, gerou, por conta de um funcionário, entrou na justiça, e isso eu acho injusto, por conta de que ele recebeu no dia posterior. Ele recebeu. E entrando na justiça, ele recebeu novamente.
Você entendeu? Então, eu acho assim, chamar os funcionários para... Pode acontecer, não tem problema nenhum. Mas eu não sei se a tentativa é válida. Só para concluir, a hora que o doutor estava falando da questão da arrecadação, aí a senhora falou sobre que tem que ser mais rígida no tocante à fiscalização dos impostos. E só para eu entender, como que seria essa rigidez, essa auditoria? Não seria bem rigidez. Seria, assim, um alerta, no caso, todas as pessoas que têm inscrição no ISS, por exemplo, então fazer um levantamento dos devedores do ISS, entendeu? E fazer uma visita para todas as empresas, né? Então, lá, solicitar, enviar uma notificação extrajudicial para efetuar o pagamento, entendeu? E a gente preparar uma motivação, talvez, eu não sei, a gente vai estar estudando, para esses recolhimentos. Entendeu? Porque isso hoje tem que ser o foco, né? A questão da arrecadação. Obrigado, viu? Sempre atenciosa e educada aí nas suas Senhor explanações. presidente, só pegando uma complementação das considerações do Cassim. Mexe no cabo aí, tá? Vou pegar outro microfone. Só fazendo umas considerações complementares frente ao que o Cassim e o Pedro falou, Rita. No caso do Cassim, o que eu senti é uma preocupação que pode se gerar uma outra avalanche de ações, né? Sim. E por conta de que, assim, a prefeitura, com todo o direito, né, embora o convencimento não tenha sido satisfatório ao Poder Legislativo, né, enviou o projeto e ele acabou por ser rejeitado. Tem-se o caminho jurídico, que seria uma discussão na justiça, enfim, para ser adotada. Mas é uma coisa também que a gente tem que, não podemos ser demagogos, né, em saber que a prefeitura também, ao longo desses 10 anos que se passou do plano de carreira, teve tempo de sobra para poder se organizar, para poder buscar uma maneira equilibrada de lidar com essa situação. Eu não comparo essa situação com a outra das férias que foram pagas em dobro, né? Eu não vejo também falta de consciência de servidor. Eu vejo falta de competência de quem executa lá de pagamento, né? Porque um programa bem gerido, um programa alimentado, é um programa bem executado e cumprido. Então, eu acho que o servidor, se ele entrou, se teve consciência ou não, se recebeu ou não vou entrar no mérito, porque eu não conheci as ações, né? Mas se recebeu, porque a justiça reconheceu o direito, né? Agora, eu não posso comparar essa situação com a de outra. Essa outra hoje, o problema foi inércia. Nós tivemos uma lei que foi sancionada, promulgada e publicada lá em 2016. Tivemos o congelamento da pandemia. Olha como que foi a coisa, foi tendo fôlego para isso, né? A nossa prefeitura, por mais que ela tenha um quadro inchado de funcionários, aproximadamente 800 e pouco, respeitados, excetuados os comissionados, né, as secretarias teriam condições de planejar isso daí, né? E antes da vinda de um projeto desse, poderia ter sido, como o Cassim falou, iniciado uma conversa prévia envolvendo todos os funcionários. Nós fizemos uma audiência pública aqui, a casa tinha mais de 70, 80 pessoas aqui, de servidores, né? Ainda fiz uma crítica da registrada em ata, que eu achei que tinha que ter vindo mais. E a prefeitura, por sua vez, não veio ninguém. E não era para massacrar a prefeitura, não, era para tentar mostrar, assim, a prefeitura demonstrar a necessidade frente à busca da sensibilidade. Na minha opinião, era aquele momento. Previamente, nós fizemos uma outra reunião entre todos os vereadores, o jurídico, eu, você, Sim. pessoal do RH, Sim. né? Nós ouvimos atentamente a explanação da prefeitura, mas os servidores não ouviram. Então, é uma situação aí que, no meu modo de pensar,
eu não sou legislador, né, não sou vereador, sou apenas um técnico. Né. Eu acho que houve tempo mais que de sobra para se programar. Entendeu, Cassim? Agora, se vai resultar em proposituras de ações, isso aí vai ser a longo prazo, né? Porque tem julgamento de primeira instância, tem julgamento de segunda, tem de terceira, aí depois vem a ordem cronológica, a requisição de precatórios, a ordem cronológica e por aí vai, né? Então vai ser uma questão mais a longo prazo. Talvez o Alex já é reeleito, né? O próximo prefeito que estiver aqui possa ter alguma sequela. Possa. Não estou dizendo que venha a ter. Né? E só para finalizar, quando o Pedro fala da questão de economia, o município aqui, a demonstração do quadrimestre, como sempre vocês explanam muito bem, deixam claros que traz bons resultados, traz boas notícias para a gente tem que ser humildes e conscientes em cumprimentar, né, quando a gestão está sendo bem executada. Até porque tem consequências graves se não for, né? Mas, por um outro lado também, a gente fica preocupado porque, por mais que, como o Pedro disse, está fechando com superávit, né, 2 milhões e pouco, né, de arrecadação, a gente vê que as arrecadações principais do município, os alimentos que levam a nossa máquina, está bem comprometido. A arrecadação de IPTU é pequena, de ISS, acabou de dizer que precisa de uma auditoria, né, para a gente não ficar somente à mercê de repasses de FPM, governo federal, governo estadual, porque hoje, se a gente for pegar o orçamento, eu garanto que 10% não é de receita própria. Não chega a 10%. Não. O resto é tudo de fora. Então, quando a gente busca umas críticas dessa natureza, é no sentido de que a gente vê muitos gastos desnecessários. Aí eu estou falando como munícipe agora, né? Situações que poderiam ser contornadas, as questões dos aluguéis principalmente. Aqui, entra ano e sai ano, aluga-se um prédio. Né? Entendeu? Nós temos no entorno da prefeitura, num raio de 100 metros, 50 metros, que é até a esquina da praça, 5 ou 6 imóveis alugados. Entendeu? E nós temos imóveis em Cajuru próprios nossos, ociosos. Né? Não vou nem dizer somente a rodoviária, nós temos, está reformando ali a saúde mental, logo pode ser aproveitada. Nós temos aquele imóvel na 7 de setembro que foi recebido em dação de pagamento das dívidas do Clautincani. O imóvel está caindo aos pedaços. Né? Uma área nobre, um local nobre, uma área considerável, né? Que aqui nessa Câmara, vocês vão bem lembrar, já passou projeto, acho que foi na outra legislatura, né, Sabrina? Pedindo 50 e poucos mil reais à época para reformar, porque ia ser a sede do trânsito, né? Que seria. Nós chegamos a pagar aluguel de barracão aqui de porta fechada, com expectativa de vir poupa tempo. Né? E aí a gente vê tudo isso. Eu sou solidário com a colocação dos vereadores, porque o povo cobra, porque o povo que é a maior pedra na vidraça da prefeitura. É eles que estão falando. Né? E o vereador ele tem que transmitir essa ânsia popular. Né? Porque, aos olhos da sociedade, prefeito ganha 12 mil, ganha muito, não trabalha nada. Vereador ganha 4 mil, vem 2 vezes por mês aqui e não faz nada. É assim que a sociedade julga. Funcionário público, então, nem se fala. Sendo que o funcionário público nosso não é nem valorizado. Hein? Nós não temos condição de valorizar aqui. Aqui para dar, vocês sabem disso, para dar revisão anual lá na prefeitura, ó, é UPA. Nós não temos condição de dar outra coisa, mas tudo bem, está fazendo. Mas aí quando chega um projeto pedindo a venda de um imóvel, que é um patrimônio público, né, pode ter a justificativa que for. Né, eu não vejo um sentido no negócio desse. Patrimônio público, ele não se vende. Patrimônio público, ele se conserva.
Eu economizo de outro lado, deixo de gastar com coisas que poderiam ter sido evitadas e agrego naquele patrimônio público para ele ser melhor aproveitado. Essa é a minha opinião. Eu não sou administrador, não sou prefeito, não sou nada. Sei das dificuldades que tem. Mas não me leve a mal as considerações, era só para explanar um pouco mais o que o Cassim e o Pedro falou, mas são situações que a gente tem que rever, né? Mas aí eu deixo lá para o prefeito e para a equipe lá de vocês aí para levar a sugestão de bom grado. Sim. Obrigado. Muito obrigada pela alerta que o senhor está passando, mas a liberdade que se tem, eu acho que, por exemplo, de diálogo entre legislativo com executivo, existe. Tem que existir. Não é? Então, eu acho assim, que as portas estão abertas lá para qualquer reivindicação, isso tudo que o senhor falou agora, chegar, conversar, entrar, sabe? Entra, prefeito, faça, isso está acontecendo assim, assim. Eu não vejo vereador entrando na prefeitura para, sabe? Eu não vejo. Ô, Rita, desculpa te cortar. Às vezes a gente marca assim, várias vezes a gente tentou isso, sim, você sabe? Mas a gente não conversava com o prefeito sozinho, o vereador e o prefeito. Me desculpa te falar, mas a gente não conversava só o vereador e o prefeito. Tem a pessoa do lado lá que eu vi. Se a gente vai conversar com o prefeito, não ia conversar com outra pessoa. Diretamente com o prefeito e o vereador. Sim, claro, com desculpa. certeza. Você não viu por causa disso. Mas desculpa, eu entro na prefeitura que você vai lá, você vê eu tomando café e converso com o prefeito. No caso do carnaval, eu falei para o prefeito, não gasta dinheiro em carnaval. Ele pegou e falou que iria fazer e fez. Ele já tinha uma situação difícil, pessoal, que ele já tinha feito uma tentativa sábado de carnaval de dia. Eu falei, não faça isso, que é dinheiro gasto à toa. Mas ele temou e fez. Então é isso que eu estou falando. No carnaval passado, para a banda, ele gastou R$44 mil. Esse ano ele gastou nas bandas 102, cento e poucos mil contos, num total de 300 mil. É isso a minha revolta. Meus parabéns. Eu acho, por exemplo, qualquer evento que tiver, na Expogal, qualquer lugar, dê valor no pessoal Pratas da Casa. Gasta-se pouco e dá um incentivo aos músicos da nossa cidade. É isso que eu falo. Às vezes você está vendo que nós estamos falando, está explorando, mas você é mulher da economia, você pode brigar com o prefeito. E quando tiver dificuldade, me avisa, que eu aviso os vereadores, nós vamos todos lá te ajudar, com certeza. É isso que nós queremos. Essa união do Legislativo e Executivo tem, só que ele já foi vereador e às vezes ele não faz aquilo que ele fez quando tinha outro prefeito e hoje ele não escuta a gente. A realidade é uma só. Vamos pôr o pingo nos itens e a realidade. Vocês concordam comigo? É isso. Nós queremos essa união, legislativo e executivo. Mas, infelizmente, o judiciário já está bom com a Câmara. E com o legislativo, com o executivo está bom. Vamos pegar esses três poderes e ficar unidos. Só concluir rapidinho. Rita, aqui a gente não está para só criticar, a gente também está para buscar solução, para conversar. É que a gente manda requerimento, a resposta... Milton, quantas vezes mandou o requerimento do carnaval? 2 ou 3? 2 ou 3, mas só veio resposta vaga. Então, a explanação está faltando da prefeitura também. Teve as 2 últimas audiências públicas municipal que teve presença maciça da população, que não teve ninguém da prefeitura municipal. Aí a única oportunidade que a gente tem de dar tete a tete com a prefeitura é uma audiência quadrimestral. Então a gente vai questionar sim, a gente vai perguntar sim, porque é o nosso dever. Então estamos aqui para sancionar também todas as dúvidas. E a população vem cobrando a gente bastante. Agora, você tem que entender nosso lado, que o prefeito só esteve aqui nessa casa 2 vezes. Uma para mandar o projeto para comprar o terreno das casas populares, que até hoje não saiu, está lá parado. E a outra foi nessa reunião do projeto do plano de carreira, que queria mudar o plano de carreira. Mas cadê que ele está dando bola para os vereadores? Cadê que ele está escutando essa casa? O REURB foi na outra legislatura ainda, doutor. Nessa legislatura ele só teve 2 vezes. Então ele também não está querendo nos ouvir. Então fica um pouquinho um aviso aqui deste vereador. Com a palavra, Matheus.
Bom dia a todos, né? Eu que sou um cara bastante polêmico, né? O pessoal dessa administração me odeia, né? Isso aí é normal. Eu até gosto que eles odeiam eu, porque sou polêmico mesmo. Que eu tiver que falar, eu não mando recado, eu falo mesmo. Então é o seguinte, complementando aqui o Mangaba aqui, sobre os aluguel, eu queria saber, porque tipo na outra administração, né? Não vou falar, vou falar João Rogério. Na outra administração era 6 mil de aluguel. E nessa administração está se gastando, assim eu fiquei sabendo, e tem documentos, que estão gastando quase 65 mil. Queria saber se isso é verdade. E qual o motivo, sim, por exemplo, se está tendo bastante gasto, por que não corta tudo isso? E usa o bulevar aqui para fazer toda a secretaria, tudo aqui no bulevar aqui, ó. Economiza demais e ajuda a administração a ter mais dinheiro em caixa e poder ajudar em alguma parte da prefeitura para poder dar manutenção na cidade. Olha o tamanho do bulevar. Ali dá para fazer toda a secretaria, economizava vários aluguéis aí na cidade, se está gastando tudo isso mesmo. E essa das câmaras também, que eu fiquei sabendo que são 80 mil no mês, ou não sei se é anual, entendeu? Queria saber se isso é verdade. Para a gente poder falar, né, para a população, porque eu ando 24 horas no meio do povo, estou no meio do povo toda hora e a gente tem que falar o que é verdade, entendeu? Não adianta a gente chegar lá, falar, inventar ou falar mentiras, né? Então, eu queria saber se isso é verdade, para a gente estar passando certinho para a população, se são esses valores mesmo. Olha, eu vou falar para você que eu vou tirar lá, vou ver lá na prefeitura, vou tirar os relatórios, vou passar para você, se você quiser. Eu passo para você os gastos que nós estamos tendo com aluguel. Certo? Porque eu não vou falar aleatoriamente aqui, porque eu gosto de mostrar até com centavos. Então, a gente vai ver direitinho e passa para você. Você quer um prazo de quanto tempo para a gente estar respondendo para você? Sim. Tá bom, então. Tá. Aí a gente pode até tirar por órgão, entendeu? Todos os órgãos, separadamente, a gente te entrega. Seria melhor fazer o seguinte, chega no protocolo, na prefeitura, protocolo de solicitação. Você solicita e a gente responde, tá bom? Não, tudo bem, então, é com a secretaria. Aí você vai lá, você já faz tudo da solicitação e a gente responde dentro do prazo cabível, tá? Não há de quê. Mais alguém? Só para completar também algumas perguntas aí que eu tinha, mas meus companheiros todos já falaram bem, Rita. E a preocupação nossa, né, todas é do momento que vive, não só Cajuru, que a gente sabe que os recursos foram bem cortados. Mas essa semana passada, nós estamos tendo vários resultados de emendas para ajudar o município. Inclusive essa semana, né, Pedro Castro? E semana passada está caindo de 150, 200. Então, eu acredito que vai ajudar muito o município. E o que a gente preocupa, falando em servidor, a gente teve esse projeto, no qual eu repito sempre, o Alex foi companheiro comigo, aqui, eu como presidente, era primeiro secretário, e esse projeto do Plano Carreira foi no período do Luiz Estevam, você estava na secretaria, você lembra, Estava, né? sim. 2016. Não, na secretaria não. Você estava no mesmo local, né? Eu era da contabilidade. Da contabilidade. Então, a gente passou por tudo isso e nós aprovamos aqui. E quando veio os 5 anos, né, com mais 5 a pagar, e venceu agora. E se manda um projeto praticamente em cima da época de pagar. Então, foi muito difícil para nós. Sim. E, principalmente, Rita, que são um direito adquirido por lei, no qual nós fomos unânimes em aprovar naquela situação. Nós não tivemos um impacto, e bem lembrado pelo doutor, quando a gente está aqui, faz uma audiência pública, eu não sei se é combinado que
o prefeito, o Alex, ele cobrava muito assim, quando tinha outro prefeito, que não vinha na casa, não vinha na audiência. Eu acho que ele poderia vir nas audiências públicas. Porque para a gente aqui hoje, nas metas, fugir um pouco igual acaba fugindo, é normal o calor de uma audiência pública. Quando tiver as audiências do orçamento, eu acho que o prefeito é o primeiro que tem que estar aqui. Porque as perguntas vinham, ele vai responder. É a minha opinião, né? Não sei se os companheiros concordam. Não, tudo bem, é válido tudo Né? isso. São sugestões. Eu falo, Alex, você deveria ir como o Poder Executivo. Né? Nós compramos um terreno, liberamos um recurso de 1.100.000, está parado. Até hoje não fez nem infraestrutura, o mato está só crescendo lá. Foi bem lembrado aqui, né? Das casas da... mas as casas culturais está na responsabilidade da Caixa, né? Porque não, agora sim. A gente está aguardando a posição deles. E nós votamos... A nossa parte já foi feita. Né? A gente votou correndo. Então, são coisas, né? Eu vi agora, parece que onde que era o pirâmide ali já é da prefeitura também. Alugada já, a prefeitura alugou. Então, a educação foi para lá. A gente não tem nada contra a administração, mas a cobrança é muito grande. Então, se você for ver, uma vez por mês está alugando um prédio. Então, nós temos, já foi falado, todo mundo, Matheus acabou de falar. Então, a nossa preocupação é nessa. Agora lançou um concurso público. Eu sei que tem muitos secretários que estão precisando de funcionário. Mas isso aí, gente, o servidor não vai ter condição de ter um aumento. Eu acredito, você que faz os impactos lá financeiros, não vai conseguir ter um aumento real. Jamais. Vai entrar aí mais 30, 50 pessoas. Merece estar trabalhando também na prefeitura, mas... Ou seja, sabe que não tem jeito de enxugar, ver, tem departamento que está administrativo, vão, sei lá, fazer um remanejo, alguma coisa, e pegar só o essencial. O concurso ali vai ser feito e vai ocupar várias vagas que... São vacâncias, a maioria dos casos são vacâncias. São vacâncias. Então, gente, são colocações que a gente faz, né, para ajudar, não é nem... É o que você falou. Nós podemos estar junto com o executivo. A eleição termina depois da eleição. A gente tem que trabalhar com o executivo, mas também nós temos que fiscalizar e cobrar, sim. Aqui é a obrigação nossa, cobrar, porque não adianta nós ir lá conversar na prefeitura. Não vai adiantar, ele não vai ouvir. O Poder Executivo nunca vai ouvir, porque todos os secretários que a gente faz indicação, tem a moça Elaine, sempre que é como vereadora, ou nós todos, nós estamos quase 200 indicações em 3, 4 meses. Os secretários falam, eu não vejo indicação. Acho que está precisando chegar essas indicações que saem daqui, né, Sabrina? Chegar lá, essa aqui é para a tua secretaria, dá uma atenção para o vereador, porque cobrando não está. Só que no óleo da população, o vereador não está cobrando. Tem gente que não sabe nem que nós votamos contra o IPTU, que teria um aumento aí significativo, que nós estávamos dando um cheque em branco para o prefeito. Tá? E quando o senhor prefeito foi ser eleito, ele foi o único que foi contra, quando foi corrigir, só não foi nem aumento, corrigir a parte do IPTU. Então, são coisas que a gente poderia ajudar, mas ele tinha que ouvir nós também. Rita, só para complementar o que o Marco falou do concurso, eu também acharia, assim, que no momento errado, porque deveria aproveitar mais o funcionário, enxugava a folha de pagamento, aproveitar mais o funcionário do que ter esse concurso, porque tem muito funcionário, tem 3, 4 no lugar só que faz a mesma função, enxugarem bem a folha de pagamento e ajudarem em outro lugar que está precisando, tipo assim, na área da enfermagem, o salário da enfermagem está defasado. Agora vai contratar mais para quê? Para ficar 3, 4 no lugar só. A enfermagem recebe o piso, Cassinho, já recebe o piso. Não, o salário mesmo, então, que nem sempre falei, Rita, não, o piso salarial da enfermagem poderia vir na carteira. Toda reunião, audiência pública, eu peço, né? Se é possível colocar o piso salarial da enfermagem na carteira. Agora vem o concurso com o meu salário defasado. Então, para complementar, Jamar, que eu estou falando. Não, tudo bem, é válido a tua posição, Cassinho. E a gente vai ver o que pode se fazer, né? E ninguém está alheio, ninguém fica alheio a esse tipo de problema. Porque a gente tem que analisar bem, tem que ver, né? Entrar em contato com nossos procuradores, que eles, junta todo mundo junto. E outra coisa, o concurso que foi mencionado aqui, o concurso depende de cada secretaria, né? Da necessidade de cada secretaria. Então, não depende só do prefeito em si. Então, os secretariados, de acordo com as suas necessidades, então, de acordo, até tem certas coisas que a lei exige. No caso, por exemplo, da assistência social criado o novo CRAS, então teve que colocar todos os funcionários exigidos por lei. Então, é tudo estudado, é tudo analisado, não é porque o prefeito quis, você entendeu?
Então, a gente só faz aquilo dentro daquilo da legalidade. Tranquilo, tranquilo. Querendo agradecer aqui os servidores da casa que preparou esse trabalho para nós, o Leandro ali, as meninas do café também, a todos. Obrigado pela presença. Não havendo mais ninguém querendo fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente audiência. Bom dia a todos.